gente, muito boa tarde para vocês. Estamos chegando com os donos da bola nesta quarta-feira colorada. Quarta-feira onde o Inter começa a decidir o seu futuro na Copa do Brasil. E é assim que a gente começa o nosso giro de hoje, falando desse jogaço no Mineirão. Cruzeiro e Inter. Destaques que chegam com Gabriel Correia. Oi, Gabi! Oi, Cris, tudo bem? A gente vai falar muito sobre essa decisão entre Internacional e Cruzeiro na Copa do Brasil, mas o meu destaque é o seguinte: dos últimos 7 jogos, o Cruzeiro não fez nenhum gol, algo que pode ser bom para o Colorado nesse mata-mata. Pois é, o Grêmio já tem aí alguns dias a mais, né, para os confrontos da semifinal da Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense. E enquanto isso, se prepara para encarar o Flamengo pelo Brasileirão no fim de semana. E quem acompanha as atividades direto do CT Luiz Carvalho é o repórter Marcelo Salzano. E é com ele que nós vamos falar agora ao vivo. Boa tarde para você, Salzano. Tudo bem, Cris? Muito boa tarde a você, telespectadores do Donos da Bola em todo o estado do Rio Grande do Sul. Técnico Renato Portaluppi comandou o treinamento nesta manhã para o jogo contra o Flamengo neste sábado. A equipe será reserva no Maracanã. Mas por outro lado, viu, Cris? O Grêmio tem se complicado com times que estão na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Destaque que chega agora com o nosso repórter Matheus Dávila. A inconstância da campanha do Grêmio pode ser vista pelos números. O tricolor não conseguiu vencer ninguém do Z4 do Campeonato Brasileiro que já enfrentou nesse momento. E a diferença para o líder Santos está em 15 pontos. Os pontos que foram desperdiçados na zona lá de baixo prejudicam o Grêmio na busca pela briga do título do Brasileiro. E já, falando de Inter, falando dessa superação colorada, olha só quem estará ao vivo no nosso Skype, no Skype do Donos. Olha aí, ó, Benítez, goleiro, campeão invicto com o Internacional em 1979. A gente já conversa com esta lenda. Porque domingo é dia dele, é dia dos pais. E você já garantiu o presente do seu papai? Olha, nós aqui dos Donos da Bola, a gente está dando uma mãozinha para você, viu? Você acha que seu pai merece uma camiseta do Grêmio? Ou uma camiseta do Colorado? Mande um vídeo dizendo por que o seu pai merece ganhar uma camiseta do time do coração. Mande lá para o nosso WhatsApp, 51 992 24 12 20. Os vencedores, né, serão anunciados na sexta-feira e deverão retirar os seus presentes, seus brindes aqui na sede da Band RS em Porto Alegre. Combinado? Já pensou seu papai, ó, de camiseta nova do time do coração? Ah, tá esperando o quê? Participe! E o nosso WhatsApp não para de receber vídeos de filhos homenageando seus papais. Olha, tem cada coisa fofa, olha só. Boa tarde, galera do Donos da Bola. Quem fala é o Christian Marques, de Caxias do Sul. E o motivo de o meu pai merecer ganhar essa camisa do Grêmio é que em toda a minha vida eu nunca tinha visto o Grêmio ganhar um título grande em 15 anos. E meu pai sempre me passou o amor que tem pelo Grêmio, todo o amor que ele sente por esse clube. E nunca desistiu em 15 anos de ganhar um título. E desde 2016, vendo a alegria dele, é muito agradável para mim, então esse é o motivo que eu acho que ele deveria ganhar a camisa do Grêmio. O meu nome é Antônia, moro em Garibaldi, Rio Grande do Sul, e eu queria muito que meu pai ganhasse a camiseta do Inter. Ele não perde nenhum jogo e ele não perde também nenhum programa de Donos da Bola. Tomara que ele ganhe. Donos da Bola, eu me chamo Stephanie de Oliveira Neves e o meu pai, ele queria uma camiseta do Grêmio, porque quando o Grêmio faz gol, o meu pai faz gol. Um beijo, Grêmio. Meu nome é Miguel. Meu pai merece tanto a camisa do Inter. Eu quero que ele mereça, porque ele é meu herói. Ai, que amor, né? Tá faltando o seu vídeo, então. Já pensou seu papai de camiseta nova do time do coração? Participe, envie para o nosso WhatsApp, 99224 1220. Estamos sempre online. E você já acessou a nossa enquete lá no Twitter? Já entrou na nossa arroba Donos da Bola RS?
Olha só o que a gente está perguntando para os internautas e a gente vai adorar a sua participação. Solta aí na tela para você. É sobre o confronto de hoje, o confronto entre Cruzeiro e Inter. Qual será o resultado deste jogo, hein? O primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil. Vitória do Inter? Vitória do Cruzeiro ou empate? O resultado você confere hoje ainda aqui no programa e claro, né? O resultado vai render aquele debate, aquela resenha que você respeita com a turma do Toque de Bola a partir da 1h da tarde aqui nos Donos. Combinado? Participe. E tem uma coloradaça que, olha, tá nervosa com o jogo de hoje. É verdade, Renata Fã? Cris, a loira que bate um bolão aí no Rio Grande do Sul, acompanhando tudo do futebol. Que dia é esse? Decisão na Copa do Brasil. De um lado, o Cruzeiro, que passa por uma crise tremenda no Campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento. 17 jogos, venceu apenas 1. E de outro, o Internacional, que está embalado. Isso quer dizer alguma coisa? Na minha opinião, nada. Quando começar a partida, o Inter jogando fora de casa, o Cruzeiro diante dos seus torcedores, é outra situação. Se o meu Colorado hoje empatar 1-1, 2-2, seria excelente para decidir em Porto Alegre. Mas é um jogo duro contra um grande campeão da Copa do Brasil, um time que é acostumado com a competição, que tem um treinador que conhece os atalhos. Então, empate para o Inter tá excelente. Se o Guerreiro, de repente, fizer 1-0, também tá bom. Mas eu hoje apostaria num empate para o Colorado e também para o Cruzeiro. Um beijo. Beijo, Renata. E a torcida colorada quer te ver semana que vem no Beira-Rio, né? E olha só, e hoje é dia do Inter começar a encaminhar a classificação para a final da Copa do Brasil. O adversário, o temido ex-campeão Cruzeiro, que no momento parece não ser tão temido assim. O dia é de decisão em Minas Gerais. O Inter enfrenta o Cruzeiro no estádio Mineirão para chegar na terceira decisão de sua história na Copa do Brasil. Na busca pelo seu segundo título, o momento de reconstrução foi deixado para trás. Agora, o discurso dos atletas é que eles sabem sua capacidade para competir com qualquer equipe do Brasil. A equipe está muito bem, o sistema defensivo está bastante sólido, é uma equipe que sofre poucos gols, que tem se acostumado a jogar grandes jogos, mas a gente sabe que a gente sempre está precisando evoluir, sempre precisa estar mostrando. A gente ainda não conquistou nada e a gente pretende avançar para essa final. O Inter pode se aproveitar da má fase do Cruzeiro para vencer no estádio Mineirão. Dos últimos 17 jogos, apenas uma vitória da equipe mineira na temporada de 2019. Apesar disso tudo, o Colorado foca na qualidade e experiência do time adversário no mata-mata. A nossa postura e todo o nosso foco é no Internacional. A gente está se preparando para esse confronto. Sabe que do outro lado tem um grande adversário com muita tradição, com jogadores talentosos e experientes. A recuperação de Rodrigo Lindoso é um trunfo do técnico Odair Hellmann, que deixa apenas uma dúvida no ar. Quem será o substituto de D'Alessandro na partida do Mineirão? A tendência é da equipe ir a campo com Marcelo Lomba, Zeca, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Nonato, Nico Lopes e Paulo Guerreiro, no primeiro dos 2 jogos que podem decidir os rumos do Inter na Copa do Brasil. E agora a gente vai abrir o Skype dos Donos da Bola e olha só quem está ao vivo com a gente. Um mito colorado, o goleiro campeão invicto em 79, Benítez. Oi, Benítez. Primeiramente, muito obrigada por nos receber aí na sua casa, receber os Donos da Bola. E vamos falar de Inter e Cruzeiro, hein? Porque naquele campeonato de 79, tu participou daquele jogo onde o Inter venceu o Cruzeiro no Estádio Mineirão. E aí a gente já quer saber qual é a receita para o Colorado surpreender hoje à noite lá na Casa da Raposa, hein? A gente não está ouvindo o Benítez? É isso, a gente está com problema já. A gente volta à conexão com o Benítez. E uma das confianças coloradas para a partida de logo mais é Marcelo Lomba. E ele fala do momento em que o Inter vive e o que tem de acontecer hoje à noite.
já é um futebol que a gente já joga há mais de ano. A gente quer sair daqui sem levar gols, sem sofrer gols e levar essa decisão para o Beira-Rio e contar com o apoio da torcida. Então é muito importante o nosso foco nesses 90 minutos, que o Cruzeiro vai ter o apoio da torcida e a gente conta depois para levar os 90 minutos para o Beira-Rio. Agora sim, a gente volta a falar com o Benítez, que a nossa conexão foi restabelecida. O Benítez, que é ídolo colorado, como eu já falei para vocês, campeão invicto em 79, enfrentou o Cruzeiro naquela campanha de 79, teve vitória colorada no Mineirão. Benítez, como o Inter pode surpreender o Cruzeiro hoje, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Cris, tudo bem? Que bom falar contigo. Jogo difícil hoje, é complicado, é clássico. Mineirão sempre lotado. O Inter tem que ter muito cuidado porque não tem nenhuma lógica, não tem jogo ganho antes. Pese a má fase do Cruzeiro, o Inter tem que entrar com tudo, tentar ganhar o jogo ou no mínimo empatar. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil e espero que o Inter saia com resultado positivo. Benítez, a gente ouviu há pouco agora aqui nos Donos da Bola a palavra do Marcelo Lomba falando da importância de não levar gols hoje e a gente comenta há muito tempo que ele é uma das confianças coloradas nesse time do técnico Odair. Como é que tu avalia o desempenho do Marcelo Lomba, tu como goleiro, aquele papo de goleiro para goleiro? Excelente, excelente. Marcelo Lomba é um dos melhores jogadores, não desse ano, do ano passado, ajudando muito o Inter em todos os jogos difíceis. Seguramente hoje vai ser muito importante o Marcelo Lomba para o resultado. O Inter não tomando gol, decidindo no Beira-Rio, eu acho que tem tudo para classificar o que todos nós queremos. Ô Benítez, avaliando aí essa permanência, essa estada do técnico Odair Hellmann no Internacional, esse é o melhor momento do técnico? É o momento aquele que o título tá perto de chegar? Realmente é o momento não só do técnico, do time todo. O Inter está muito bem, jogando muito bem, se impondo, querendo o jogo. É um time muito qualificado, bom plantel. O Inter está passando um momento maravilhoso. Eu espero que continue assim, porque não é como começa, eu sempre digo, é como termina. O Inter está numa fase muito boa e espero que continue assim, tanto na Copa Brasil, como na Libertadores, e depois vamos ver o Campeonato Brasileiro. O mais importante é que o Inter consiga, tem condições de chegar nas finais, tanto da Copa Brasil como da Libertadores, que todos nós queremos. Benítez, muito obrigada por sempre ser tão carinhoso e nos receber sempre, viu? Obrigada, sucesso e um bom jogo para ti logo mais à noite. Muito obrigado, Cris. Parabéns pelo programa. Obrigada. Dá um abraço a todos aí da Band. Muito obrigado, um grande abraço para todos. Tá aí a lenda Benítez. E agora a gente volta ao CT Luiz Carvalho do Grêmio, porque quem está lá ao vivo é o repórter Marcelo Salzano. Salzano, atualiza pra gente amanhã de atividades aí no Grêmio, que tem como foco o Flamengo pelo Brasileirão. Isso mesmo, Cris. O técnico Renato Portaluppi comandou nesta manhã aqui no CT Luiz Carvalho um trabalho tático em campo reduzido. Tem o jogo contra o Flamengo neste sábado, às 7 horas da noite, no Maracanã. A equipe será reserva, até porque na próxima quarta-feira tem o duelo de ida contra o Atlético Paranaense pelas semifinais da Copa do Brasil. Desta forma, o time será alternativo lá no Rio de Janeiro. Provável time tem Júlio César no gol, Galhardo na lateral direita, a dupla de zaga de David Braz e Paulo Miranda, com o Juninho Capixaba na lateral esquerda. No meio de campo, o Darlan, o Tassiano, o Luan, o Diego Tardelli e o PP. Na frente, Luciano. Aliás, o Luciano deve fazer sua estreia diante do rubro-negro carioca. O Rômulo, volante, por questões contratuais, não pode atuar. Agora, um fato que chama atenção no Campeonato Brasileiro, Cris, é que o Grêmio está se complicando com times abaixo da tabela no Campeonato Brasileiro, equipes que estão mal colocadas. E esse é o nosso destaque a partir de agora com o nosso Matheus Dávila. Quem acompanha essa camisa sabe que perseguir títulos é uma obrigação. E a força colocada pelo Grêmio na tarefa sempre é grande.
Porém, os resultados recentes no Campeonato Brasileiro estão chateando os tricolores. A gente sabe que a gente está devendo um pouco no Campeonato Brasileiro, né, pelas situações que a gente vem tendo, mas a gente está focado nele, a gente não vai abrir mão do Brasileirão, acho que é um campeonato muito importante, ainda mais para nós jovens ainda, que dá uma visibilidade maior. A inconstância da campanha do Grêmio pode ser vista pelos números. O tricolor não conseguiu vencer ninguém do Z4 do Campeonato Brasileiro que já enfrentou nesse momento. E a diferença para o líder Santos está em 15 pontos. Os pontos que foram desperdiçados na zona lá de baixo prejudicam o Grêmio na busca pela briga do título do Brasileiro. Mas cá para nós, né? Entre uma Copa do Brasil, uma Libertadores, que é um mata-mata, a gente tem que ter uma entrega maior nas competições. Por exemplo, a Copa do Brasil, os 4 que estão a 4 jogos de ganhar o título. E o Campeonato Brasileiro não acabou nem o primeiro turno. Contra o Flamengo no próximo sábado, a meta é reagir na tabela de classificação. A 13ª posição não é algo que orgulha ninguém no clube. Fora de casa, o time deve ser formado por reservas. Oportunidade para Luciano, reforço recém-chegado, que deve ganhar a primeira chance e está cheio de vontade de dar sequência ao bom ano que vem realizando. Espero fazer vários gols aqui esse ano ainda, para poder ajudar o Grêmio a conquistar os objetivos. O cenário está armado para o Grêmio. Recuperar o prestígio do clube dentro do Campeonato Brasileiro dependerá de todos. E os erros são ações que precisam ficar no passado. Sobre Copa do Brasil, você já se agendou para os jogos da dupla Grenal? Vamos começar mostrando para você as datas e os horários dos jogos do Inter. Então, hoje tem 21h30 no Mineirão, Cruzeiro e Inter. Jogo de volta dia 4 de setembro. Olha só, ainda tem um tempo aí para se programar. Às 9h30 da noite também, aí desta vez no estádio Beira-Rio. Esses são os jogos do Colorado. Mas se você é gremista, também se agende, viu? Porque o Grêmio entra em campo nos próximos dias diante do Atlético Paranaense. Tá aí, ó, dia 4, no mesmo dia do jogo do Inter, dia 4 de setembro, melhor, dia 14 de agosto, às 21h30, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Atlético Paranaense. E dia 4 de setembro, mesmo dia do confronto do Inter, só que às 19 horas daí, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Grêmio. Se agendou? Tudo certo? Então tá combinado. E o D'Alessandro, hein? O D'Alessandro não vai jogar hoje diante do Cruzeiro no Mineirão. Você lembra, né? O argentino foi expulso no jogo contra o Palmeiras. Isso pode não ser nada bom. Afinal, o gringo é decisivo quando se trata de mata-mata. Veja só no retrospecto. Os números estão a favor dele. O veterano de 38 anos que ainda é decisivo quando está em campo e não pensa em parar. Andrés D'Alessandro sabe que o tempo passa para todo mundo, mas parece não passar para ele próprio. Os números que o digam. Nesta temporada, D'Alessandro esteve em campo em 7 jogos de mata-mata. Perdeu apenas um para o Palmeiras, em São Paulo, e depois ajudou a reverter no Beira-Rio. Ele jogou ainda todas as outras partidas da Copa do Brasil, os 2 jogos contra o Nacional na Libertadores e a ida da decisão do Campeonato Gaúcho. Na temporada, são 26 jogos, 1 gol marcado. Mas em passes para gol, D'Alessandro comprova que ainda sabe o que faz. A média é de quase 1 assistência a cada 3 jogos. Tá fora já do jogo lá do Cruzeiro, então, mas iniciou o jogo fora de casa do Nacional, né? E é aquilo que eu sempre falo. A gente visualiza momento, adversário, momento do jogo, a sequência, para tomar a melhor decisão em relação à equipe que inicia. Então, nós já vamos ter que encontrar alguma situação diferente em relação a essa, fora de casa, lá quarta-feira. Hoje à noite, Dali está suspenso e por isso desfalca o Inter. Perda significativa. Sem ele no Brasileirão, em 6 jogos, o Colorado ganhou só do Ceará. Um time não depende de um jogador só. É óbvio que alguns jogadores são mais importantes em alguns requisitos que outros. Isso é óbvio. Muitas vezes pelo nome, pela história, pela carreira, eles se tornam muito mais visíveis
tanto para o bom como para o ruim. Eu senti isso nesses 11 anos. 11 anos, o tempo passa, mas o argentino ainda é aquele cara decisivo, um torcedor em campo. E que relação é essa, hein, D'Alessandro? É difícil de explicar com poucas palavras, né? Porque é uma relação assim. Eu falo sempre a mesma coisa, mas é verdade, se deu natural. Do meu lado, eu não forcei nada com o torcedor, nem o torcedor forçou nada comigo. Eu fiz o que tinha que fazer, que era defender a qualquer custo a camisa do Inter dentro do campo. Hoje ele não defenderá a camisa do Inter dentro do gramado do Mineirão. Vai virar torcedor. Não que D'Alessandro já não seja. E vamos voltar ao vivo até o CT Luiz Carvalho do Grêmio, porque o repórter Marcelo Salzano está lá e dá mais informações sobre o treino do Grêmio, a rotina do Grêmio até o fim de semana, quando enfrenta o Flamengo. Salzano. Bom, Cris, o Grêmio volta aos trabalhos amanhã à tarde, aqui mesmo no CT Luiz Carvalho. Treina sexta-feira pela manhã, viaja para o Rio de Janeiro com time reserva. Tem jogo contra o Flamengo no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Quem estará em campo diante do rubro-negro carioca? O Paulo Miranda, ele vai ser titular ao lado do David Braz na zaga. O restante do time eu até já passei aqui, mas não custa repetir. Júlio César, Galhardo, David Braz, Paulo Miranda, Juninho Capixaba. No meio de campo, Darlan, Tassiano, Luan, Diego Tardelli e Pepe. Na frente, Luciano, que deve fazer sua estreia. Cris. E tem novo astro chegando no futebol brasileiro. Dani Alves foi apresentado, olha, com toda a pompa no São Paulo. Confira só. Com vocês, Dani Alves! Que a apresentação de Daniel Alves seria especial, todos já sabiam. Afinal, Morumbi, mais de 40 mil ingressos vendidos e o momento tão esperado foi realmente incrível. E eu só tenho a dizer, o São Paulo, só tenho a dizer a todos os envolvidos e todas as pessoas que formam parte desse clube, que hoje eles não estão contratando um jogador de futebol, eles estão contratando um torcedor do São Paulo. O Salão Nobre do Morumbi ficou lotado de jornalistas e a decisão de voltar ao Brasil após 17 anos foi tomada por ele e mais ninguém. Eu não conversei com o Tite, nem conversei com a minha esposa, nem conversei com os meus amigos, nem conversei com ninguém sobre a minha decisão de vir para São Paulo, porque eu não queria que houvesse nenhuma intervenção por parte deles. No gramado, diretoria e ídolos. Kaká entregou sua camisa. E muito se fala sobre o dinheiro investido nesta contratação. O salário, claro, é alto, mas o custo-benefício... Não acredito que eu seja um jogador caro, que eu tô vindo aqui de graça para o São Paulo. Não acredito, pode colocar todos os números, mas não acredito que... Eu tava lendo no outro dia, e vou contar essa história rapidinho para vocês, que eu sou o jogador mais barato do futebol mundial. Eu fui comprado apenas pelo Barcelona, o resto eu fui tudo de graça. Então, tipo, se você fizer um somatório aí, você vai ver que eu sou baratinho pro São Paulo. Eu sou muito, muito barato, entendeu? Então, tipo, não vamos entrar aí, porque eu tô me considerando um jogador barato hoje. E o Cruzeiro, hein? Passa por uma crise, 17 jogos sem nenhuma vitória, acabou perdendo o Clássico Mineiro, o técnico pediu demissão. O cenário pode ser bem favorável para o Inter. Mas não dá para pensar que a raposa tá morta, não. Cruzeiro e Internacional começam a decidir hoje à noite quem vai para a final da milionária Copa do Brasil. Além de chegar à decisão, quem passar vai garantir pelo menos 20 milhões de reais aos cofres. E na tentativa de ficar com essa bolada, Cruzeiro e Internacional chegam em momentos opostos.
O Cruzeiro não vence há 7 jogos e sequer marcou um gol nessas partidas. O duelo desta noite pode ser uma oportunidade de aliviar a crise. Você olha na tabela do Brasileiro, você vê seu time lá embaixo, é difícil, principalmente pra gente que dificilmente passa por esses momentos assim. Mas claro que um jogo atrás do outro, nessa fase, é melhor para poder sair o mais rápido possível. E nada melhor do que uma semifinal contra um grande clube para a gente poder dar a volta por cima. O momento dos dois times pode ser bem diferente, mas Cruzeiro e Internacional têm em comum técnicos que estão há muito tempo no comando das equipes. Mano Menezes tenta o 3º título consecutivo da Copa do Brasil, enquanto Odair Hellmann busca sua primeira grande conquista na carreira. Eu acho que a gente pegou nesse momento a melhor equipe do Brasil, que na minha opinião o Inter é o que está jogando o melhor futebol, junto com o Santos. Vai ser difícil, mas a gente tem experiência suficiente também para saber que a gente tem que entrar dentro de campo e dar o melhor. Então, com as peças que estão jogando muito bem ali, no meio campo principalmente, a gente precisa entender o jogo o mais rápido possível para tentar vencer essa partida aí. Daqui a pouquinho tem a turma do Toque de Bola que está chegando aqui no Donos. Mas antes, quero falar para você, que a gente está esperando o seu vídeo. Seu papai merece uma camiseta do time do coração dele. Ele é gremista, ele é colorado. Mande um vídeo para nós dizendo porque o seu pai merece uma camiseta do time do coração de presente de Dia dos Pais. Tá bem? 99224-1220. A gente está esperando o seu WhatsApp, seu vídeo. E a gente dá um tempinho e volta depois do intervalo com a turma do Toque já aqui no estúdio. De volta agora sim com a turma do Toque de Bola aqui no estúdio dos Donos e juntos e misturados na TV e na Rádio Bandeirantes 94.9 FM. Boa tarde. Tudo bem, Cris? Boa tarde, senhor Bagé. Tudo certo? Boa tarde. César Cidade Dias, e esse bronze veio da onde? Caminharam bastante pelas ruas de Porto Alegre. E fica bronzeado assim, maravilha, César. Como estavam as férias? Muito bem, graças a Deus, tudo perfeito. Só que eu sou daqueles que eu não consigo deixar de acompanhar, então férias acompanhando tudo, não deixei de ver um dia. Você tá vendo que a cara me incomodar com vocês algumas vezes. Mas agora tá tudo Ele vai responder tudo que a gente falou. Junto de vocês. Isso, vai ter tréplica. Ele vai responder tudo que a gente falou durante vai ter tréplica. Eu anotei tudo. Durante um mês que a gente falou, o César vai responder tudo agora. Eu anotei exatamente tudo. Ok. Fechando a nossa resenha, Roberto Pauletti, Gabriel Correia e Alex Bagé. Não tem como começar o programa aqui, né? E a sequência do Toque, sem falar do jogão hoje. Cruzeiro e Inter. E eu já quero te perguntar uma coisa. Quem vai fazer a função do D'Alessandro, rapaz? Porque não tem D'Alessandro hoje. Tem duas dúvidas aí pro Odair, né? Se trabalha... Eu acreditava, pelo menos, que ele fosse colocar o Nonato. Porque eu tô apostando que vai começar jogando Lindoso. Se ele colocar o Nonato, ele tem um jogador que tem um pouco mais de vitalidade, mobilidade, mas existe a possibilidade que ele comece com o Sobis na função do D'Alessandro. E se ele começar com o Sobis na função do D'Alessandro, ele tem um jogador mais cascudo. O jogo de hoje é um jogo que ele te cobra mais experiência, ser um pouco mais cascudo. Só que tem um detalhe importante, né? O que separa o Inter do Cruzeiro hoje, não que o Cruzeiro seja um time que não possa vencer o Inter, porque o desespero do Cruzeiro hoje é a Copa do Brasil. O Cruzeiro está fora da Libertadores, está fazendo uma campanha ridícula no Brasileiro. A chance que tem de repente, salvar o ano do Cruzeiro é a disputa da Copa do Brasil. Só que o Inter é o Cruzeiro, né, gente? Só que o Inter é mais time hoje do que o Cruzeiro. Ele é mais consistente que o Cruzeiro, mesmo tendo a ausência do D'Alessandro. A dúvida, Cris, fica na postura do Inter. Porque o Inter, por exemplo, quando jogou na fase anterior contra o Palmeiras, ele perdeu por 1-0 em São Paulo, em que ele fez um tempo bom e um tempo ruim. Mas ele jogou defensivamente de uma maneira exagerada. E qual a diferença do Palmeiras para o Cruzeiro, nesse caso? O Palmeiras, na minha opinião, claro, ele é mais time que o Cruzeiro. Ele tem um time mais consistente que o Cruzeiro. Mas o único porém desse momento do Cruzeiro é o desespero. E quando o cara tá no desespero... Tudo pode acontecer. Se tu tá te afogando, o fio de cabelo vira tronco de árvore. Até porque se a gente pega o Cruzeiro de maneira geral, a gente comentava, são 17 jogos, uma vitória, e foi antes da Copa América. Ou seja, faz muito tempo, foi a vitória 3-0 sobre o Galo. E 7 jogos, nenhum gol, na verdade, nenhum gol nos últimos 7 jogos. O Inter, ele vai enfrentar... Nenhum gol nos últimos 7 jogos. Nenhum gol nos últimos 7 jogos. O Inter vai enfrentar um time que sabe competir. Se a gente olhar só os números, beleza, é um time que vai passar por cima, talvez. Mas se a gente olha, o Cruzeiro competiu contra o River, competiu no mata-mata.
Isso, para mim, é o ponto que o Inter tem que observar. Eu concordo, é favorito? Tem mais capacidade? Tem, hoje, o Inter. Mas talvez a competitividade do Cruzeiro em mata-mata seja interessante para o Inter observar. Mas a Raposa não está morta, hein, Paulete? É um jogo perigoso, hein? Olha, um jogo, eu vou dizer uma coisa óbvia aqui, mas um jogo sempre será diferente do outro. O Cruzeiro, eu ouvi as declarações do Robinho, do meio-campista do Cruzeiro, e eu senti que eles estão preparando uma armadilha. Qual é a armadilha? Eles devem ter se reunido, a boleirada se reuniu, e deve ter tomado uma decisão. Pessoal, é o jogo do ano para nós. Da vida. Porque se eles perderem hoje, não é nem perder na classificação, perderem hoje, o torcedor do Cruzeiro vai invadir a toca da Raposa. E só tem jogadores calejados. Ele está preparando uma armadilha. Mas o Paulete está falando em cima do último jogo, o Mano colocou o cargo à disposição. E os jogadores pediram para o Mano que o Mano continuasse. Claro que daqui a pouco o Cruzeiro pode fazer toda essa reunião e perder motivado, não está diferente isso. É que a gente Mas precisa... é isso que eu estou dizendo. É o desespero do Cruzeiro pela competição. E tu tem toda a razão. A armadilha, só para não ficar no ar, a armadilha que eu estou me referindo, é que eles estão se fazendo de algo que em campo não vai acontecer. É isso que eu acho. Tu acha que está tendo um truquezinho? Eu acho que eles estão se botando... Um migué. É Fabinho? Não, como é o nome? Robinho. O Robinho começou a entrevista... Não, o melhor futebol do Brasil hoje, quem joga é o Internacional. Jogou a responsabilidade. É o Internacional e o Santos. Eu creio que eles estão criando uma situação a favor deles, disfarçada. Que é o que eu faria se eu jogasse. O nosso discurso, a gente conversou bastante sobre isso na rádio também, nosso discurso parte de uma incoerência. Porque a gente precisa acreditar em trabalho. Não, a gente precisa acreditar e a gente acredita, nós 4 falamos sobre isso. Nós acreditamos no trabalho. Então, quando tu coloca o trabalho, tu diz o seguinte, o Internacional tem um trabalho. Existem 2 times, Cris, 2 times que estão nas 3 competições. Os 2 times são de Porto Alegre. O Grêmio e o Inter estão na Copa do Brasil, estão na Libertadores. Aí os ricos lá, o São Paulo não está, o Palmeiras não está, o Flamengo não está, o Grêmio e o Inter estão. Então a gente acredita em trabalho, mas ao mesmo tempo a gente é calejado com futebol. Com futebol. E quando a gente chega e diz assim, como assim não faz gol a 7 jogos um time do tamanho do Cruzeiro? Tu diz, opa, tu dá um passo para trás. Então Mas aí tu pega as dificuldades também. O Cruzeiro que sai da Libertadores, porque senão ele estaria igual a dupla Granal, estaria nas 3 ainda. Exatamente. Ele cai da Libertadores para o River, que é o atual campeão, jogando pau a pau com o River. O River passou pelo Cruzeiro com 2 empates 0-0. Então, por isso que eu estou dizendo, eu concordo com o Paulete. O Cruzeiro não... Esse tipo de competição do mata-mata, tu não considera a camisa. O Paulista de Jundiaí já foi campeão, o 15 de Campo Bom foi semifinalista, o Santo André foi campeão em 2004. Não tem peso de camisa no jogo de mata-mata. O Juventude foi campeão. Eu penso que eu vou mais pelo caminho do Paulete. O Inter consistente e jogando aquilo que o Inter tem para jogar, o Inter é mais time dentro de campo. Só que o Inter, quando joga fora, ele joga numa postura diferente, senhores. Eu só estou me apegando no jogo do Palmeiras. O Inter que passa pelo Palmeiras, ele passa depois no jogo fora de casa ter perdido de 1-0. Por isso que eu acho, Cris, a postura vai mexer muito. Agora, na mesma linha, por isso que eu estou concordando com o Bagé. Eu confio, o Odair é um cara muito coerente, assim como o Renato, eles são coerentes. E eu não creio que ele vá ousar hoje colocando o Sobis no lugar do D'Alessandro. Eu creio que ele vai colocar o Nonato, porque mantém a espinha dorsal do clube. Mas tu acredita que o Lindoso joga, então? Partindo-se da premissa, mas mesmo que o Lindoso não jogue, mesmo com o Richelli, eu creio que ele jogue com o Nonato. Eu acho que, inclusive colocando o Nonato, eu acho que ele ganha um Nico Lopes mais livre. Que a gente fala, o Nico Lopes precisa fazer gol, e o Paulete fala, né? Eu quero vir aqui para falar que o Nico jogou bem. Esse jogo pode ser importante para o Nico, porque se tu der liberdade total para ele, que imagino que com Patrick, Nonato, Lindoso, Edenilson, tu possa dar, pode ser fundamental para ter mais espaço. Tu não tem curiosidade, pela experiência, eu não sei se não vai o Sobis, cara. Quando a gente projeta, e aí tentando espelhar as 2 equipes, quando a gente projeta o Cruzeiro, nós projetamos o Cruzeiro com os 2 zagueiros, sendo que o Léo é lento e o Dedé é um jogador que não está numa grande fase, mas é um bom jogador. Tem bola aérea. Nós temos os 2 laterais, o que deve jogar, que é o Dodô, é um lateral mais ofensivo do que defensivo. Os 2 volantes são o Henrique e o Ariel Cabral. São 2 jogadores lentos.
Não seria a hora. Thiago Neves tem bola de longa distância. Isso. Não seria Aí tem a a hora dúvida se joga Fred ou Inter, Sassá. do Inter pressionar um time Mas é por isso que eu tô falando Mas em então postura. os 4 serve. Não Nonato, seria a hora do Patrick, Inter Edenilson, pressionar. Lindoso Mas tu fazem pode isso. pressionar com qualquer um dos dois. Por isso que eu penso que vai mudar para o Internacional é a postura. O contra-veneno, a resposta que pode dar o Cruzeiro, por exemplo, se o Cruzeiro tiver o Sassá é um centroavante mais velocidade. de velocidade, de movimentação, de enfrentamento. Ele vai a moda louco lá para cima dos zagueiros. Mas, por exemplo, se ele jogar com o Dodô e não com o Egídio ele tem mais cruzamento. O Dodô ele tem mais profundidade, tem mais velocidade. Não vão esquecer que tem o Pedro Rocha nesse time. Então, esse lado esquerdo do Cruzeiro, jogando o Egídio ou jogando o Dodô, com o complemento do Pedro Rocha, ele é de muita velocidade. E aí, do outro lado, tem quem, Paulette? Do outro lado tem o teu ídolo. Qual é meu ídolo? O teu ídolo que é o Guerreiro. Não, eu tava pensando no Moledão e no Cuesta. O Moledão e o Cuesta? É. Não, é a melhor dupla de zaga do Brasil hoje. Então. O César vai dizer sempre que é o Kahneman e o Jeromel, né? Mas o Moledo e o Cuesta hoje, ninguém está jogando o que eles estão jogando. Eu prefiro, dentro do que a gente está falando, que jogue o Fred. O Fred é um tremendo centroavante, mas ele está mal preparado fisicamente, está lento. Eu não gostaria de enfrentar, por exemplo, eu quero ganhar de qualquer jeito, né? Eu não queria pegar o Sassá e o Pedro Rocha, porque eu acho que eles vão criar um salseiro muito grande. Eu discordo do Paulette nisso. Eu respeito Eu penso que muito o Sassá e o Fred tem um histórico, o tempo de bola, o time de Contra bola o River aérea do ele foi Fred. bem no início. E o Fred está Quantos anos brigado tem o com o Fred? Mano. Quantos Qual é a anos tem o chance Fred? que o Fred tem hoje de dar uma resposta com o Mano? Indo bem e daqui a pouco fazendo um gol. Por mais que o sistema defensivo do Internacional, e eu concordo com o Paulette, no momento é os que estão jogando melhor, disparado, só que tem que ter um cuidado muito grande, porque o Inter ainda peca em bola aérea defensiva. E a bola aérea ofensiva do Cruzeiro, ela já é muito forte com o Dedé, que é um caminhão, né, que tem boa impulsão, e principalmente se jogar, por isso que eu discordo do Paulette nesse ponto, o Fred por cima, por bola aérea, eu penso que ele seja mais perigoso que o Sassá. Bagé, sabe, quem está assistindo o programa, tu não vai acreditar. Pô, tem tanta gente boa assistindo. Neymar, lá de Cachoeira do Sul. Abraço, Neymar. Terra do arroz, né? Abraço, Neymar. Olha só, o meu medo é que o Inter gosta de tirar time de crise. Historicamente falando. Mas Isso é uma reclamação da torcida colorada, ser, né? mas é que muitas hoje- vezes a gente ouve isso. O Inter adora Mas é jogar que, time da crise. por exemplo, o Cruzeiro é o time, e aí a gente entra na história do Cruzeiro, o time do Cruzeiro não é ruim, olha o que a gente está falando. Então, essa crise do Cruzeiro, em termos de Campeonato Brasileiro, ela deve ser momentânea, porque tem muito campeonato pela frente para que o Cruzeiro possa sair da zona do rebaixamento. Mas o Cruzeiro e mata-mata é totalmente diferente. É por isso que a gente está falando do River, que é o campeão da América, e só o River derrubou o Cruzeiro. E o Cruzeiro é o atual bicampeão consecutivo da Copa do Brasil. A Copa do Brasil é a menina dos olhos do Cruzeiro. Tem algo aí nessa tirar da crise os times, se a gente parar para pensar, imagino que o Neymar esteja falando do jogo do Fluminense, mas era reserva, Chapecoense era reserva. O time titular não tem feito isso. Esse é um ponto também. Bom, olha só. Oi, Cris. Hoje tem de jogar o Sobis, porque vai ter a lei do ex. Sobis que veio do Cruzeiro. Até eu ia te perguntar, Bagé, tu acha que pelo fato do Sobis ter vindo do Cruzeiro da última temporada, ele conhece mais o caminho, o jeito de jogar do Cruzeiro e isso pode favorecer o Inter? Ele pode, seguramente nas conversas com o Odair, primeiro que o Sobis tem muita experiência, né? E só isso já basta para que o Sobis possa agregar. É claro que sempre vai aquele destaque. O Paulette, na época que jogava lá, quando ele pegava algum time que ele já conhecesse algum jogador, seguramente ele encostava um treinador, tá vendo o Gabriel Corrêa ali? O Gabriel Corrêa não é de profundidade. O Gabriel Corrêa é um jogador que, se o jogo ficar mais forte em cima dele, ele se esconde da bola. Isso é um detalhezinho. Então, esses detalhes, eles contam, sem dúvida nenhuma. Eu não sei até que ponto isso pode fazer diferença, mas eu não tenho dúvida que, por conhecer, ele leva algum tipo de munição pro Odair. E agora tem uma pergunta para te fazer. Será que antes ali da partida, na hora do anúncio da escalação, não vai ter uma surpresa e Potker vir a jogar? Seria uma gigantesca surpresa. Eu penso que é mais fácil o Cruzeiro jogar de vermelho do que o Potker começar. Tu quer dar uma chance, tu quer aumentar a chance do Cruzeiro, é isso? Tu tá azedando o leite da torcida. Ou quer criar algum tipo de terrorismo nessa hora do dia. O Potker. Ô, gente, não pode? Pode, né? Sobre possibilidade, tu não tá errada. Pode, ele pode jogar ali. Agora, seria realmente uma surpresa. Eu penso que seja mais fácil o Cruzeiro jogar de vermelho. A relação do jogo, e a gente vai, e aos poucos a gente vai vendo, né, como é importante tu ter uma estrutura de time, né? Como é importante. O Cruzeiro tem 1000 possibilidades de botar no jogo, porque o Cruzeiro a gente já se perdeu
nas mudanças. O Inter a gente não tem. Eu até que cito Mas o nome do Potker, mas aí que pô, tá. seria uma surpresa Não, abismal. mas aí nós estamos falando de algo que há bem pouco tempo o Inter não tinha, que era essa consistência do time. Já se sabe qual é o time do Inter. É por isso que a gente vira e mexe e chega no quê? O que nós estamos colocando como dificuldade para o Inter? Muito mais o próprio Inter do que o Cruzeiro, porque a gente está batendo na questão da postura. Se o Internacional jogar da maneira que ele joga no Beira-Rio, pisando dentro do campo do adversário, com a consistência que ele tem, quem é que vai se preocupar mais hoje? Com todo respeito, mas se preocupa mais o Cuesta que tem que marcar o Fred ou o Sassá ou o Dedé que tem que marcar o Guerreiro? Então o patamar hoje é diferente. Por isso que a gente vai muito mais para a questão da postura. Vocês acham o histórico do Fred muito menor do que o histórico do Guerreiro? Não. É que a questão, eu falo assim, eu falo de jogador para jogador. Ele tem um histórico muito bonito. O momento eu concordo. Mas eu estou falando de jogador para jogador, eu penso que os dois falam línguas diferentes. Literalmente, no caso, né? Porque um é peruano, outro é brasileiro. No caso, sim. Mas eu considero o Guerreiro de outro lado. Olha, a audiência aqui tá trazendo o assunto que eu trouxe a baila aqui de Potker. Teve um que disse assim, Jesus Cristo, Potker. É terrorismo, né? Se o cara tem um problema cardíaco, ele já está chamando terrorismo nessa hora do dia. Eu digo mais, não sei nem se o Odair. O Odair deve ter acordado o Potker. Não vou dizer isso para os guris. Nós já estamos Cris, tensos aqui. me diz pro Bagé que o Inter empatou os 2 jogos contra o River. Sim, mas aí que tá. É que nós estamos Mas isso, falando... por esse raciocínio, deixa aberto o jogo de hoje. Mas nisso está aberto. Nós só estamos destacando que esse Cruzeiro, que é tido como um time em crise no ano, ele só caiu da Libertadores porque ele pegou pela frente o River. Isso é uma verdade. A outra verdade do Inter que jogou contra o River e não perdeu, aliás, o Inter acho que é o único time invicto ainda, né? Na Libertadores, é uma outra situação. É que uma não desmerece a outra. É apenas no aspecto do contexto do adversário do Inter. E o Gilney do Morro Santana. E foi bem com o River, com o Sobis. Por que ninguém cogita a escalação de Sarrafiori no lugar de D'Alessandro? Ele que deve jogar. Mas nós falamos, falamos, o que diz a nossa lembra que nós falamos ontem. Ontem nós falamos disso. E Gabriel e Bagé acham que não é uma boa. Não, é que nós falamos isso ontem, mas pelo contexto do que vem treinando o Odair, leva a acreditar que ele vai jogar com o Nonato ou com o Sobis. O Sarrafiori, na minha opinião, seria uma surpresa também. Mais viável que a do Potker. Eu acharia mais surpresa que o Potker. A gente precisa dar um tempinho. Volta já, depois do intervalo comercial, com muito mais resenha, porque essa aqui é a que você respeita. Estamos de volta com os donos da bola e o toque de bola na Rádio Bandeirantes 94.9 FM. Alex, Bagé e bancada. Vamos para a nossa enquete no Twitter? Agora. E nós perguntamos o que você acha que vai acontecer hoje no jogo entre Cruzeiro e Inter. Vamos conferir aí a resposta dos nossos internautas. Vitória do Inter, 43%, vitória do Cruzeiro, 38% e empate, 18%. O Inter ganha de 2-1 hoje. Sério? Vale um café amanhã, só me pague. Toda vez vale um café. César? Eu 0-0. O Inter não faz gol fora de casa, não gosta de ganhar de jogo fora de casa e o Cruzeiro não faz gol em ninguém. 0-0. Aqui, mas a lógica é embasada, é embasada. A lógica é que o César se baseia em estatística. Não, a lógica... Não, é claro que é uma brincadeira, eu acho até que o Inter vence o jogo, mas a lógica indica o quê? Como é que é o Inter fora de casa? Na Libertadores é o melhor aproveitamento da competição. Mas é um time inoperante. Mas ganhou do Nacional agora. Ganhou, é verdade, ganhou do Nacional. Nós vimos o jogo, mas ganhou do Nacional. E o Cruzeiro faz quantos jogos? Para a estatística que tu tanto gosta, valeu a vitória. 1-0, né? Valeu. Eita, Paulete. 1-1. Eu acho que o Inter ganha 1-0. O Paulete e o César são homens de pouca fé. Não, eu realmente... primeiro, eu nunca acerto, dificilmente eu acerto. O César também não. Mas eu tô preocupado... tu também não. Tu também não. Eu tô preocupado com o poder de superação do Cruzeiro. Nós estamos nesse momento, nós temos que lembrar o Bagé porque ele lembra bastante os nossos erros, nós temos que lembrar os dele. Nós não estaríamos jogando essa partida hoje se fosse pela avaliação do Bagé, né? O Bagé disse que Grêmio e Inter seriam fora da Copa do Brasil. Mas eu disse que eu torcia para a Copa, mas eu acreditava que ficasse... Bahia e Palmeiras. Boa tarde, Cris e bancada. Acho que o jogo é para Nonato no primeiro tempo e Sobis no segundo tempo. Gente, estão ligando, não adianta ligar, telefonar para o tablet. Concordo. Quem é que mandou isso aí? Para aí que eu vou ver aqui. Pingo Rezende de Vacaria. Pingo, tamo junto aí, Pingo. Eu acho que é mais conservador no início e se precisar para ganhar, mete o Sobis.
Eu acho que tá bom. Mas não no lugar do Nonato, no lugar do Nico. Se o Nico continuar jogando a bolinha de sagu que tá jogando. É que o Odair pode utilizar o Sobis de duas maneiras, né? Ou na vaga do D'Alessandro, mas aí seria para começar. Aí seria bom também. Aliás, 3 maneiras. Seria bom. Ou se ele começar com o Nonato, colocar pura e simplesmente, não deu, o Nonato não foi D'Alessandro, então vou colocar o Sobis para ser D'Alessandro. Ou colocar o Sobis no segundo tempo na vaga do Nico. Se o Nico jogar aquilo que vem jogando, que é quase nada, né? E se o Lindoso jogar também? O Lindoso vai jogar. Tomara. Essa questão Foi do eu D'Alessandro, defendendo o Lindoso. Essa questão do D'Alessandro é uma questão... Lembra quando anunciaram o Lindoso do Botafogo? Mas o que o Inter quer com esse Lindoso? O Lindoso não joga no Botafogo. Agora, o Lindoso virou solução. Mas já jornalista criticando o Guerreiro, né? Ah, sim. Né? Não é teu caso, não é caso de nenhum de vocês aqui, mas enfim. Interrompeu o César não gosta disso. Para falar do Lindoso, eu não gosto do Lindoso para a posição que ele foi trazido. Eu dou o mérito para o Odair, porque o Odair achou o lugar dele. Né? Mas ele para ser reserva do Edenilson, eu não gosto. O Lindoso foi recuando. Ele começou como quarto, depois ele virou terceiro, chegou no Inter como segundo e hoje ele é primeiro. E ninguém sente mais falta do Rodrigo Dourado, né? Tá não sei o Paulete, mas... Eu sinto. Eu vejo... Ele está indo muito bem aqui, ele organizou o meio campo do Inter. E a força, por exemplo, essa tua idolatria... Mas o complemento do Lindoso para o Edenilson é melhor do que o do Dourado. Essa tua idolatria por Moledo e Cuesta passa muito por esse sistema de meio campo. Vai por mim. Agora é idolatria. Tira o volante dali que tu vai ver as dificuldades aparecerem. A gente tem que ouvir certas coisas aí. Às vezes é melhor ser surdo, Cris. Cris, o Odair não pode jogar retrancado, senão vai deixar escapar mais um título como outros 3 que ainda não ganhou. Série B, Copa do Brasil. Mas não é bem uma retranca. Ele não é retrancado. Né? É que a postura do Inter, quando joga em casa, é de propor o jogo, de jogar dentro, nem proposta de jogo, eu diria, mas de jogar atacando, botando o adversário para dentro do seu próprio campo defensivo. Quando joga fora, não é que retranque, é que o Internacional não joga com as linhas tão avançadas. É que todo mundo que joga na sua casa ataca mais. Isso acaba acontecendo, isso é natural. Não, mas é que no caso do Inter... Só que o Inter às vezes recua muito, só que esse esquema, por exemplo, se ele botar o Nonato, não é retrancado. O Inter foi terceiro do brasileiro te digo aqui, eu não estou falando de resultados, estou falando de postura. O Grêmio tem uma postura que ela é para frente o tempo inteiro, o Atlético do Paraná tem uma postura que ela é para frente o tempo inteiro, o Santos tem uma postura que é para frente o tempo inteiro, só para citar 3. Eu não estou dizendo, eu discordo, o Inter não é retrancado. O Inter só tem uma postura quando joga fora de não agredir o adversário. Tomara que mude hoje. Né? Bagé, uma informação que chega lá do CT Luiz Carvalho, apurada pelo repórter Marcelo Salzano. O jogo do Grêmio, Palmeiras e Grêmio, vai ser realizado dia 27. No Pacaembu, não na Arena Palmeiras, em função dos shows da dupla Sandy e Júnior. Então vai ser no Pacaembu. O Marcelo Salzano, que é carinhosamente chamado na redação de Marcelo Lindoso também, em função da Mas é bom pro Grêmio, o Pacaembu. É um campo menor, um estádio mais acanhado. O Grêmio jogou uma vez na Arena Palmeiras, né? Jogou uma vez só, né? Que classificou na Copa do Brasil. A nossa audiência está dizendo aqui que Lindoso é um jogador limitado. Concordo com eles. Não, mas eu não estou dizendo o contrário. Eu só penso que o Lindoso limitado joga melhor que o Dourado, que para mim também é limitado. Pois é, aí já tem outro dizendo aqui, Lindoso é muito melhor que o Dourado, já provou isso. O Milton de Campo Bom. Na verdade, eu acho que o Dourado ele é melhor que o Lindoso, mas o Lindoso encaixou mais no Inter do que no momento. O momento do Inter pede o Lindoso. O Dourado para mim é mais jogador. Mas aí vai pro momento. Pode ser uma dificuldade minha. Eu não consigo ver todo esse jogador que alguns veem. Por exemplo, tu, Gabriel, e o Paulete no Dourado. Não, eu acho melhor. E eu gosto do Dourado que eu transformo ele Eu só não vejo esse jogador todo assim, sabe? Sinceramente não vejo. Se eu pegar... Eu acho melhor, não significa que eu pinte ele. Tem que ser seleção, coisa. Eu acho ele melhor. Não precisa pintar ele de dourado, né? Não precisa pintar ele de dourado, mas acho que o momento do Inter precisa mais do Lindoso do que o Dourado. Boa essa piada, né, Paulete? Muito boa essa, tu bota no teu... Essa tá na lista já. Cris, o Rai da Restinga Velha. Cris, vai ser 2-0 para o Inter, gols de Patrick e Guerreiro. Pô, tu sabe que eu me criei na Restinga Velha. Tu conhece o Rai? Abraço, Rai. Ou o Rei, não sei. Ou o Rai, né? Porque é com Y, né? É com Y. O Rai e o Neymar é isso. Ele podia Rai e Neymar na nossa o audiência Johan hoje. do Palmeiras, que ele podia HY. responder para nós se ele vai lá pro Barcelona mesmo. Então. Pergunta para ele. Perguntaram pro Daniel Alves, ele falou, tô chegando. Mas que ele não vai pro Barcelona, né? O presidente do Barcelona, inclusive, estaria oferecendo... Aliás, o presidente do PSG, o milionário lá, o investidor, ele estaria oferecendo, entre aspas,
para outros clubes para entrarem na disputa justamente para o Barcelona não levar. O Barcelona que agora é o empréstimo com compra obrigatória, para não ter que entrar nesse balanço dessa temporada o valor. Ah, sim, por causa dos valores. Né? Mas o tempo corre contra o PSG, né? Tem uma bomba ali. O Cris, vamos botar energia hoje no Guerreiro, vamos botar energia no... Você está me pedindo? Claro, botar nós temos que energia botar no uma Guerreiro, energia. tá bom. Amanhã é bom para nós, é bom para o Rio Grande do Sul. Eu estou sentindo que tem uma opressão azul, assim, contra o movimento do Internacional. Ele azul tá com força, do Cruzeiro. As tuas mãos são o quê? Uma bola de cristal? Olha só, Paulete, então vê se tu concorda aqui com o telespectador, tá? Que não botou o nome... Enfim. Cris, acho que esse grupo do Inter é mais completo do que o das 2 conquistas das Libertadores. Olha, é difícil, é difícil. Eu discordo. Calma. Eu discordo. Aí tu tinha Tinga, tu tinha Fernandão e Arley. O Sobis voando, né? Sobis voando. O Sobis 2006. Não, nessa eu discordo. Essa eu discordo. Peguem os times. Aí. Se for campeão, eu vou concordar com ele. Mas tem que ser campeão primeiro. Tem que ser Muita campeão. calma nessa hora. Eu acho que o fator Beira-Rio é muito forte hoje. Né? O fator Beira-Rio indica um certo protagonismo pro Internacional nas Copas. Mas precisa mudar o comportamento fora de casa. Postura. E isso passa por hoje. E o Odair está tendo a grande oportunidade da carreira dele dentro do Internacional mesmo. Eu não concordei com o ouvinte que mandou, que disse que o Odair vai perder de novo. Não, o Odair não perdeu ainda. Ele tem a grande Mas chance não ganhou, agora. Né? Não, ele não Acho ganhou. que é nisso que o torcedor se apega. Mas agora ele está com o time pronto para ganhar. Agora ele tem E consciência. tem 2 grandes oportunidades conquistadas graças ao mérito dele também. Mas é que, sabe que o torcedor ele pega muito nisso ainda, e a gente sente, né, a gente que frequenta estádio o tempo inteiro, que o Odair ele tem, entre aspas, um ranço ainda por parte do torcedor, que sempre que dá uma vírgula errada, mas enquanto ficar esse cara aí, e pessoas influentes dentro do Internacional, conselheiros famosos, gente que já trabalhou no vestiário do Inter, tem muito que diz. Qualquer porém, e aí quando ganha, a gente ouve o seguinte, tá ganhando apesar do Odair. Não, o Inter cresceu, principalmente nessa consistência, pelo Odair. Apesar do Odair. Só que, mas pelo Odair, né? Porque tem a Pelo mão Odair. dele, né? Ele não tá solto ali. Claro. Só que o torcedor ainda cobra isso. O César ontem entrevistou o presidente Marcelo Medeiros. O presidente está fazendo uma gestão incrível para o que ele pegou, né? Ele pegou um clube destroçado. A dívida do Inter é muito grande, mas ele já conseguiu diminuir, porque ele pensa o Inter além do futebol. Ele pensa o Inter como instituição. Por que eu estou dizendo isso? Porque por mais que isso tudo esteja acontecendo, o torcedor não se importa com o balancete. Quem vive de balancete é contador. O torcedor quer saber do Inter ganhando. E o Inter, nessa gestão e sob o comando do Odair, ele não ganhou. A gente sabe o porquê, mas o torcedor, por vezes, ele não pensa nisso. Então, por isso que é importante o Odair passar. Vai dar Grenal na final da Copa do Brasil. Bagé, tu sabe que eu adoro ouvir, né? Tu falar, mas acabou pra gente. Não, depois eu te mando pelo WhatsApp. Me manda um áudio. Só não pergunta para a Daniela como é que vai ser o jogo hoje, tá? Pra Gabriela. Para a Gabriela, não pergunta para ela. Não quer que eu pergunte? Tá bom. Bom, Manda tchau. aqui na Rádio Bandeirantes está chegando o Guilherme Bauer com o Rádio Livre e 6 da tarde tem o Serginho Boas com o Band Sport Show na companhia dele, que tá louco pro microfone, o César Cidade Dias. Na Rádio Bandeirantes 94.9 FM. E aqui na TV você fica com RS Acontece. Gabi Lerina, Paulete não quer que eu te pergunte o resultado do jogo, mas como eu não sou obrigada a nada, eu quero saber qual é o teu palpite pro jogo de hoje. Pois é, você sabe, boa tarde pra vocês. Meu coração é gremista, mas eu vou torcer pros colorados, tá bem? 1-0 pode ser, tá bom? Tá certo. Bom trabalho aí, Gabi.